Eu sou o Danilo, da TAM, Governantes. Nós estamos no sexto semestre de engenharia e a gente vai apresentar um trabalho sobre sistemas de fixação e tratamentos superficiais aplicados ao setor de aviação. A gente vai se tratar o nosso trabalho, vai se tratar com três vertentes, na verdade. A gente vai tratar a introdução, os elementos de fixação e os tratamentos superficiais aplicados nesse caso também. Só para identificar, essa foto é uma montagem do Airbus, que está numa nova publicação da empresa, que só para exemplificar as diferentes montagens de um avião. Bom, a aviação era algo sonhado com a humanidade desde o começo. É bem aquela coisa de filme, que as pessoas olhavam um pássaro voando e já queriam voar, né? Qual aquela... Tem muito em filme, né? Se você pudesse ter um poder, qual que você queria ter? Eu queria voar. É algo que era já sonhado pela humanidade. E essa parte de voo começou desde 400 anos antes de Cristo. Começou com um cientista matemático, ele criou o primeiro protótipo capaz de voar. Na verdade não era uma aeronave, né? Era um planador, tanto é que não foi considerado como o primeiro avião. Mas logo depois, na década de 1890, os irmãos os irmãos Wright começaram a focar em construir aeronaves mais pesadas do que o ar. Nessa época, a França começou a lançar, começou a tentar incentivar o pessoal a desenvolver essa parte da aeronáutica. Ela até oferecia prêmios para aeronaves que voassem de 5 a 1.000 metros. Lógico que dava dinheiro, né, e o valor variava de acordo com quanto a aeronave voava. Também tivemos o Santos Dumont, que realizou o primeiro voo em 1906. Até hoje existe uma certa incógnita, né, que eles consideram quem realmente inventou o avião, se foi os irmãos Wright ou o Santos Dumont. Porque como que aconteceu? Segundo os irmãos Wright, eles fizeram o primeiro voo em 1903, só que eles eram muito restritos, enquanto o Santos Dumont já era mais aberto. Até os testes da aeronave ele já fazia lá na França, onde tinha toda a comissão aeronáutica. Já os irmãos Wright não, eles quiseram fazer na própria terra natal deles, lá nos Estados Unidos. E assim, eles eram muito fechados, eram muito restritos, eles não deixavam ninguém ver os testes. Quando foi feito o voo, na verdade foram poucas pessoas que presenciou isso, né? Já que o Santos Dumont não, ele já fez o voo lá na França com toda a comissão da aeronáutica. Por isso que quando foi reconhecido quem inventou o avião naquela época foi o Santos Dumont, foi considerado pela França e pelo Brasil, né? Que o Santos Dumont era um brasileiro. E outra coisa também é que o avião dos irmãos Wright, eles tinham um trilho e também precisava de um impulso para voar. Já do Santos Dumont não, ele voava sozinho, enquanto dos irmãos Wright tinha que ter um trilho e ainda por cima tinha que ter um impulso. Não é querendo puxar sardinha para o brasileiro, mas acredito que uma aeronave de verdade mesmo que deveria ser considerada era do Santos Dumont. Aqui a gente tem a foto do primeiro protótipo que foi criado pelo cientista matemático, parecido com um pombo, né? Ele chegou a sobrevoar 180 metros, só que era um planador, né? Ele ia com vento. Aqui já é dos irmãos Wright, e esse aqui é a ilustração do voo do Santos Dumont lá na França, do 14 Ibis. Os elementos de fixação. Os elementos de fixação a gente vai trazer por três vertentes, vai dividir em três vertentes: o parafuso, os porcos arruelas e o rebite. Inicialmente escolhemos alguns parafusos que são bastante utilizados dentro da aviação, que é o sextavado externo, o olhal, o bolt, que é o de cabeça aglomerada com o rasgo do parafuso fenda, e o escariado com o sextavado interno. As características de um parafuso aeronáutico, ele pode ser fabricado tanto em aço inoxidável quanto em alumínio. Ambos devem ser tratados para que não ocorra a corrosão daquele material e que ele tenha uma resistência mecânica maior, assim não sofrendo quebra, fadiga ao longo dos voos.
A classe de parafuso ela é dividida em UNC e UNF. O UNC é uma classe de parafuso onde os filetes de rosca são um pouco mais grossos, destinados a montagens mecânicas de alta pressão, que sofrem cargas imensas. E a UNF tem as suas características filetes mais finos, onde são parafusos de uso interno, uso, vamos dizer assim, visual, onde não tem uma carga muito grande sobre ele. Os parafusos, o exemplo do parafuso Bolt aqui, o Clevis, que é esse cara aqui, uma das características dele é que não pode sentir todo tipo de tensão. Ele tem resistência somente à tensão de desalhamento. Ele não tem tensão de tração ou qualquer outra coisa do tipo. Então, é um exemplo de uma das características de um dos parafusos. Ele vai cumprir. Não, mas passa pra ele, ele tá do lado do cacete. Verdade. Porcas e arruelas. Para as porcas, existem dois modelos de porca. As porcas simples e as porcas de autofreno. As porcas simples, as normais que a gente vê por aí, aquelas porcas simples que a gente vê por aí, só que a diferença das porcas no setor da aviação é que algumas delas tem uma rachura no meio da porca, na cabeça da porca. Exemplo desse caso aqui, tá meio ruim de ver, mas dá para identificar mais ou menos. Essa aqui chama porca castelo. Em alguns momentos da fixação, o pessoal utiliza, mais fácil entendimento, o pessoal utiliza um arame que liga diversos parafusos. Por conta disso, esse arame faz exatamente a função de prender a porca num determinado local, que faz a função do freno atual da porca. E no caso do segundo exemplo das porcas, as porcas de alto freno, elas mesmas fazem o seu freno, o seu freio da porca para que o parafuso não venha soltar ou coisa do tipo. O exemplo da porca bote, a porca bote, ela tem um pescoço na ponta da porca em que ela faz um sistema ela tem um pescoço e tem uma mola. E quanto mais você força, mais ela prende. Quanto mais você força, mais ela prende. É como se fosse aquela nossa porca Parlock, só que utilizando um pescoço que ajuda na retenção, no freio do parafuso e a porca. Os cebites. Os cebites a gente tem duas vertentes também, os cebites simples e especiais e os cebites de autocravação. Os cebites podem ser identificados pela uma marcação na cabeça do rebite. Em diferentes casos você tem uma cruz, vamos dizer assim, mais ou menos uma perpendicular, um ponto superior, um ponto profundo, um ressalto. Em diferentes casos você consegue identificar. E em alguns casos não tem nenhum tipo de marcação para identificar outro tipo de rebite. E os rebites de autocravação são identificados, um pouco deles aqui, não dá para ver direito, mas acho que esse cara aqui, que são utiliza de rosca. Você utiliza a porca, uma porca de alto freno, mais o rebite que você tem mais ainda a fixação, por isso que ele chama autocravação, que é o mesmo caso da porca Bolt, que você, das porcas de alto freno, que você, quanto mais você aperta, mais ele trava. E assim funcionam também nos rebites. E só para complementar, todos esses parafuso, porca, rebite, nenhum deles são padronizados entre as montadoras de avião. Cada montadora tem o seu modelo, a sua norma, e os seus colaboradores têm que fabricar conforme a sua norma interna. Então, o mesmo parafuso que aperta um Boeing não é o mesmo que aperta um Airbus. Então, cada um segue a sua norma e assim sendo fabricado conforme as especificações dos engenheiros. Vamos falar também um pouco sobre os tratamentos superficiais dentro da aviação. Vamos falar sobre a metalização, a anodização, o antibiológico, o poliuretano e o Prime Epoxy. A anodização é um banho anticorrosivo que a peça passa. 90% das peças aeronáuticas passam por esse tratamento para evitar a corrosão ao longo dos voos e assim evitar uma catástrofe. A metalização é uma área isolada dentro de uma pintura que passa por um banho de aludínio, onde ao longo dos voos, por conta das cargas elétricas
que sofrem no céu, o raio passa por dentro da aeronave, seguindo o caminho da metalização, assim não queimando nenhum componente interno e não danificando o interior da aeronave. O antibiológico é uma tinta onde não deixa proliferar bactérias e, além de ser anticorrosiva, ela é utilizada no interior dos tanques, assim aumentando a vida útil do combustível e evitando a contaminação no tanque. O poliuretano ele forma uma camada sólida, espessa por fora da peça, dando um acabamento fino dos brancos das aeronaves. E ela é mais utilizada para isso e também evitando a corrosão. E o Prime Epoxy, que serve como base para todas as peças. A diferença do poliuretano e do Prime Epoxy é que o poliuretano tem peças que só utilizam ele porque ela não fica visível dentro da aeronave. Então não tem a necessidade de dar um acabamento fino para uma peça que não é visível. E o poliuretano ele já reveste a peça e faz uma camada espessa, dando resistência e beleza à peça. Bom, tudo isso a gente apresentou um pouco dos elementos e um pouco dos tratamentos superficiais. E a gente entende essa importância na aviação. Aqui nós temos dois exemplos. Aqui a gente vai mostrar um vídeo de como a vibração pode afetar uma aeronave, uma fixação. E aqui foi uma corrida em não me recordo da data. Foi um voo que era de um Boeing 737, que ele saiu do Havaí com destino para a ilha de Maui. Assim que ele sobrevoou, passado alguns minutos, o piloto olhou para trás, ele viu um céu aberto. Na mesma hora ele já tentou, né, fazer o retorno e voltar para a pista, conseguiu. Eu li algumas notícias, nenhuma fala sobre morte, somente uma notícia falou que teve uma morte de uma pessoa de 62 anos, que até hoje o corpo não foi encontrado. Aí teve os ferimentos, mas fora isso não tem nada falando que teve mais mortes, algo do tipo. Mas isso foi o efeito de uma corrosão ocorrida no ar. Até porque o avião sofria, né, a alta pressão com umidade pode causar. Aqui a gente tem um vídeo de como a vibração pode afetar uma fixação ou a fixação da aeronave. E essa imagem retrata a importância que devemos levar em consideração nos elementos de fixação, que não é somente um parafuso. Isso ocorreu por conta da falha de um parafuso que fez um efeito em cadeia, assim, abrindo a fuselagem do avião. O vídeo vai tratar um pouco sobre como se a gente colocasse um parafuso comum ou uma porca comum numa aeronave. Seja isso, esse é um exemplo simples, bem básico do que acontece quando você não tem uma fixação, não vou dizer correta, mas uma fixação adequada para a sua aplicação. Aqui não tem nem a umidade, nem o desgaste do material. Imagine com desgaste, com a umidade do material no meio do processo ainda.
Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, a gente pode sanar essa dúvida. Natan. Quem que é o Natan? Eu sei que é você. Você cometeu uma injustiça. Querendo ser brazuca, eu também sou brazuca. Mas você cometeu uma injustiça. Se você ler a história, talvez vocês não tenham tido tempo de aprofundar, né? Se você for no mundo inteiro, quem inventou o avião não foi Santos Dumont. Foi os porque irmãos foi Wright. em 1903. Os irmãos Wright Só que eles ganharam a premiação depois, né? Primeiro foi reconhecido Santos Dumont e depois os irmãos Wright ganharam a premiação. Natan, exatamente. No dia da apresentação, realmente eles tiveram que usar a catapulta e o Santos Dumont ganhou o prêmio lá, né? Você falou que lá já a aeronáutica estava reunida. Naquela época nem se falava o termo Era aeronáutica. uma comissão, era comissão aeronáutica, algo do tipo. Na verdade era o Aeroclube de Paris. Chamava-se Aeroclube por causa dos balões, não por causa da aeronáutica. Então, quando você falou que era fechado, também existe uma pequena diferença do que eu li. Pode ser que você tenha razão ou não. Os irmãos Wright sofreram, na verdade, bullying, porque todo mundo tirava sarro deles nos Estados Unidos. Ninguém quis investir no que eles fizeram, né? Quando eles tiveram que atravessar o oceano, atravessar o oceano naquela época era complicado. Eles não levaram todo o equipamento, todos os projetos que eles tinham. Chegou lá e eles perderam para o nosso querido Santos Dumont, que ninguém está desfazendo dele, não. Eles ficaram importantíssimos para a nossa história. Social, por exemplo, atualmente, se ele tivesse inventado antes, poderia simplesmente copiar. Só que naquela época não tinha essa comunicação. Então, o Santos Dumont copiou nada, também tem mérito dele. Então, Natão, o que aconteceu foi exatamente isso. Eles levaram 3 ou 4 anos depois, aí eles levaram todos os documentos que eles tinham lá de 1903, e aí provaram que o deles já tinha até controle de voo, coisa que o 14 bis não tinha. Aí eles ganharam o prêmio. Por isso que o mundo reconhece, o mundo, não menos o Brasil. Sim. O mundo reconhece que são os irmãos Wright. Acho que eu sou brazuca também, você também é, nós somos, mas tem que dar mérito a quem fez realmente, né? Não tirando o mérito das centenas de invenções que o nosso querido Santos Dumont fez. Quando eu pesquisei, eu não cheguei a O ver gênio, essa parte. ele foi simplesmente um gênio. Mas Quando eu pesquisei, eu não cheguei a ver essa parte que dos irmãos Wright já tinha a parte de Egito. Quando eu pesquisei, eu só vi que eles precisavam de um trilho e ainda de impulso. isso, Dumont, isso foi o que eles deu para apresentar. Hernandes, volta o slide ali para mim. Ou não, avança, né, agora. Então ferrou. É que você falou que você deve saber, só quero tirar uma dúvida. Aquele Prime, ele pode ser revestido com Prime ou por... Do quê? Por aludine. Por anodização sulfúrica. Não. Aquelas duas últimas que você fez a comparação. Epóxi e Poliuretano. Sim. Você falou poliuretano, blá 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 blá. Depois você falou assim, e o poliuretano e falou outra coisa. É porque era o Prime Epox. É que o poliuretano, ele pode ser, o Prime Epox pode ser a base do poliuretano. Na verdade, o Prime ele é utilizado como base do poliuretano. Então é como se fosse uma tinta automotiva. Você passa o Prime. É o Prime, esse que a gente usa. Só que é um Prime aeronáutico verde. Ele tem propriedades diferentes do automobilístico. E eu vou fazer uma crítica, já